Se não temos, então, dúvidas, pessoal, então a gente vai iniciar a aula aí. Eu vou postar o gabarito aqui da aula. A gente fez algumas, né? Corrigimos, mas vou postar o gabarito aí na íntegra aí, da aula 17. E aí a gente começa a aula de hoje. Bom, tá aí o gabarito na íntegra da aula 17 aí do sistema escritor. Então, vamos começar a aula aí 18 de hoje. Deixa eu só compartilhar aqui na tela. Todos estão vendo o slide aí, pessoal? Sim. Beleza, então. Então, a gente vai falar aí hoje do sistema imune, mas antes a gente começa falando de células-tronco. Essa é uma parte bem legal para a gente ver também. Está relacionado com um tema que a gente também vai falar hoje, já que células do sistema imune são derivadas desse tipo de célula. E também uma parte de biotecnologia, isso cai no Enem, então é bem legal a gente saber, tá? Então, vamos lá. O que são células-tronco, né? A gente ouve falar muito aí na mídia, de uns anos para cá, e a gente tem que entender o conceito, né? O que são essas células e para que elas servem. A definição, né? São células indiferenciadas, que a gente fala, elas não têm uma especificação, elas não têm uma função, vamos assim dizer, tá? E aí, elas são especiais porque elas têm uma capacidade de se diferenciar em células de qualquer tecido e órgãos, né? Com funções específicas, ou seja, aí elas passam por um processo de diferenciação, que a gente fala. Espera aí que eu acho que entrou alguém, eu tenho que autorizar. Quando eu estou compartilhando minha tela, eu não consigo ver. Não. Assim. Então, continuando aí. Então, o que são células-tronco? São células indiferenciadas, ou seja, são células que não têm especialização ainda. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Porque eu troquei meu fone de ouvido recentemente por um outro, eu não sei se vocês estão ouvindo. Tá tudo ok? Sim. Tá. Tem só o Ricardo que tá atrapalhando um pouco por causa do áudio aberto. Mas é porque tem que gravar e tem que ficar assim, tal. Não, mas sempre a Tamiris deixou normal e, sempre gravou. Eu realmente não entendo muita logística, não. Aí é com eles. Então, são essas células indiferenciadas, ou seja, elas não possuem especialização, elas não têm funções. Mas aí, como elas passam por um processo de diferenciação que a gente fala, aí sim elas passam a ter funções, elas se transformam em células específicas de um tipo de tecido que vai formar um órgão, por exemplo, ok? As células-tronco, a gente tem várias classes de células-tronco. 3 principais ali que a gente vai comentar. A gente tem que saber ali quais são essas classes e algumas diferenças delas. Então, as células-tronco, elas apresentam 2 características básicas, né? A autorrenovação e esse potencial de diferenciação. Então, a gente tem lá as células-tronco, e aí elas se multiplicam, fazem a divisão celular, ou seja, a mitose, que a gente já estudou lá nas aulas de biologia celular. Olha como está tudo relacionado que a gente estuda, né?
Então, essas células fazem mitose. E aí, quando fazem mitose, né, se multiplicam, né, dão origem a outras duas células filhas, elas dão origem tanto a outras células tronco, ok? Mas também se diferenciam em tipos celulares específicos. Até mesmo porque, né, se todas as células tronco se diferenciassem em tipos específicos, a gente não teria mais células tronco, correto? Então, elas se multiplicam, dão origem a outras células tronco e também se diferenciam em tipos específicos. Aqui está um desenho para a gente evidenciar isso, né? Então, a gente tem lá, né, as células tronco. Essa daqui é uma classe de células tronco, as chamadas totipotentes. Também temos as células tronco pluripotentes e ainda temos uma terceira classe, que são as multipotentes. Então, a gente tem aqui a célula tronco, ela dá origem a outras duas, né, por mitoses, e dá origem a outras células tronco. Então, isso daí é a autorrenovação. E elas se diferenciam, né? Aí a gente está vendo aqui células diferentes. A gente está vendo aqui células do tecido epitelial, que são essas daqui, ou seja, da pele. A gente está vendo aqui hemácias, que são células lá do sistema circulatório, né? Os glóbulos vermelhos, eritrócitos. Aqui a gente também tem essas células aqui, que tem, né, essa morfologia aqui. Temos outros tipos de células aqui, tá? Então, você vê que as células, né, elas têm formas diferentes, né, morfologias, e essa forma, ela está muito relacionada com a função delas, tá? Aqui a gente está vendo de novo, né? Então, falando aí das classes de células tronco, né? A gente tem três tipos, as células tronco totipotentes, as células tronco pluripotentes e as células tronco multipotentes. Quais são as células tronco totipotentes? Vamos dizer que são as melhores, são as meninas dos olhos dos cientistas. Por quê? Essa classe aqui de células tronco, as totipotentes, elas se diferenciam em todos os tipos celulares, em todos. Então, que célula tronco é essa? De onde a gente obtém, né? Então, a gente tem lá a fecundação, ou seja, né, o encontro dos gametas das células sexuais, que é o espermatozoide mais o óvulo. O espermatozoide, né, ele se funde com o óvulo, mas o que a gente tem, na verdade, é só a contribuição do espermatozoide com o material genético dele, né, lá no óvulo lá. Aí se torna uma única célula, que é a chamada célula ovo ou zigoto. Aí essa única célula ovo ou zigoto, depois sofre mitoses, vai sofrendo mitoses sucessivas e chega lá numa fase de um estágio embrionário chamado de mórula. Aqui é um agregado de 16 células, essa mórula aqui. Isso daqui é célula tronco, ok? Então, a gente obtém as células tronco totipotente dessa classe aqui, nesse estágio aqui de mórula, que é um estágio embrionário com até 16 células. Se eu não me engano, até 5 dias dessa fecundação aí que a gente obtém essas células, tá? Mas não precisa saber essa relação dos dias, mas sim a essa classe aqui. O Ricardo, tá, o som externo aí está atrapalhando um pouco aqui, nem eu estou me ouvindo direito. Professor, não estou conseguindo também, não. Beleza? Vou botar aqui. Então, essa primeira classe de células tronco, as totipotentes, são as melhores, vamos assim dizer, porque elas se diferenciam em todos os tipos celulares. Essa informação é bom a gente saber, é muito importante, tá? De onde a gente obtém essas células tronco totipotentes? A mórula, desse estágio embrionário aqui, que é 16 células, beleza? Aí depois, né, ela vai lá se multiplicando, né, e vai dar origem lá a todos os tecidos lá do embrião. Já a gente tem também uma outra classe de célula-tronco, né, que é retirada do blastocisto, que é um outro estágio embrionário, que aí já é uma classe de célula-tronco pluripotente.
Essas aqui, vamos dizer que sejam as intermediárias, as melhores, né, intermediárias ali na classificação de células-tronco. Por quê? Elas conseguem se diferenciar em alguns tipos celulares, mas não todos. Elas, por exemplo, conseguem se diferenciar nos 3 folhetos embrionários. Quando a gente fala folhetos embrionários, são estágios embrionários lá. Então, no embrião, nós seres humanos, a gente tem vários tipos de classificação, né? E aí a gente tem, com relação aos folhetos embrionários, 2 classificações. Os animais se dividem em 2 classificações: animais diblásticos e animais triblásticos. Nós, seres humanos, nós somos triblásticos. Por quê? A gente tem lá, no desenvolvimento embrionário, 3 folhetos embrionários, que é a ectoderme, a mesoderme e a endoderme. E esses 3 folhetos embrionários, eles vão dar origem a todos os tecidos do embrião, de todos os órgãos, tudo. Então, esse blastocisto aqui, que é uma célula-tronco pluripotente, consegue originar esses 3 folhetos embrionários. Porém, não consegue, por exemplo, dar origem aos anexos embrionários e a placenta. Ou seja, não consegue originar um ser humano, né, um feto lá, completamente, porque para o desenvolvimento fetal e até o momento neonatal do nascimento, além dos tecidos embrionários, tem que ter os anexos embrionários, que são 4. O alantóide, o âmnio, o córeo e o saco vitelínico, e mais a placenta. Então, recapitulando aqui que a gente falou muita coisa, tá? Então, essas células pluripotentes também são obtidas do estágio embrionário do blastocisto. Ela consegue originar os tecidos embrionários, os 3, que vão dar origem a todos os tecidos do embrião, mas não consegue originar os anexos embrionários, ou seja, então não consegue originar todos os tipos celulares, tá? Beleza? Professor, Oi. Desculpa interromper, mas está muito Nada, difícil de pode ouvir. falar. Tá muito difícil de entender, tipo, o seu áudio está baixo. Meu áudio está baixo? Está no máximo aqui, né? Não, mas não é por causa do senhor, é por causa que o outro microfone está aberto. Aí tá difícil, tá dando interferência. Conseguiram ouvir lá pelo menos 2 classificações das células-tronco totipotentes e pluripotentes? Sim, mais ou menos. Tá. Vamos avançar e qualquer coisa a gente vai tirar depois dúvida nos exercícios também, tá? Tá aqui bom. Agora a gente vai falar mas pode interromper quando tiver pergunta, não tem problema não, faz parte, a aula é isso, tá? Eu não quero fazer um monólogo aqui não. A terceira classe aí de célula-tronco são as células-tronco multipotentes. E aí a gente já obtém essas células multipotentes de alguns tecidos do adulto, e também do cordão umbilical, tá? Além do cordão umbilical, em alguns tecidos do adulto. Essa classe aqui, essa terceira classe, dá origem a poucos tipos celulares. E só vai originar as células do tecido onde essas células-tronco multipotentes estão localizadas. Por exemplo, aqui a gente tem a medula óssea vermelha, tá? O nome não está aqui completo, mas é medula óssea vermelha porque a gente ainda tem um outro tipo de medula óssea que é amarela, não é esse caso. Então, a medula óssea vermelha é isso aqui, ó. É esse tecido esponjoso no adulto que a gente encontra nos maiores ossos do nosso corpo, como o do fêmur e alguns outros também. E aqui é originada, né? Aqui tem células-tronco multipotentes, e aqui são originadas as células sanguíneas, todas elas. Tanto os eritrócitos, os glóbulos vermelhos que a gente está vendo aqui, as hemácias, quanto os leucócitos, que são os glóbulos brancos, tá? E também até as plaquetas, que são fragmentos celulares. As plaquetas não são células, isso tem que estar bem claro para a gente, né? A gente falou um pouco lá também isso no sistema circulatório. Então, esse hemocitoblasto aqui é uma célula-tronco, tá? Que é uma célula indiferenciada que depois vai passar pelo processo de diferenciação e vai dar origem às células sanguíneas, tanto as vermelhas quanto as brancas e as plaquetas, tá? Então, ou seja, aqui a gente tem as células-tronco multipotentes na medula óssea vermelha que só originam células sanguíneas. A gente encontra também
células-tronco multipotentes no tecido conjuntivo, tá? E aí, essas células lá do tecido conjuntivo, que a gente chama também de adventícias ou mesenquimais, elas dão origem apenas às células lá do tecido conjuntivo, elas estão envolvidas com o processo de regeneração das células lá do tecido, os tecidos da pele, e até de cicatrização também, por exemplo, tá? E como eu disse, o outro lugar onde a gente encontra também célula-tronco multipotente é no cordão umbilical. Então, as células do cordão umbilical, aquelas células-tronco, são da classe multipotente. Então, pessoal, falamos aí das 3 classes, né, de células-tronco, ok? Então, a gente tem aqui, né, no zigoto, né, aqui é o zigoto, né, que é a célula que se originou lá da fusão do espermatozoide e do óvulo. Depois, esse zigoto, né, sofre mitoses e dá origem, né, às células-tronco lá do estágio da mórula, que são células-tronco totipotentes, que dá origem a todos os tipos celulares, beleza? Depois, esse estágio embrionário continua, e aí depois a gente vai ter uma outra célula, que a gente chama de blastocisto, que também é um estágio embrionário, só que aí já é uma outra classe de célula-tronco, são as pluripotentes. Dão origem aos 3 folhetos embrionários, que vai dar origem a todos os tecidos do embrião, porém não consegue dar origem aos anexos embrionários, que são 4, né? O alantoide, o âmnion, o córeo e o saco vitelínico, que são esses anexos e mais a placenta que permitem a sobrevivência. Espera aí que agora acho que entrou alguém. Vou parar aqui. Beleza? Estão vendo o slide, pessoal? Sim. Aí que entrou mais alguém. Então, vamos lá. Eu estava aqui falando do embrião, né? Então, lá, depois a gente vai ter, né, as células-tronco pluripotentes no blastocisto, que vai dar origem aos tecidos embrionários todos, mas não aos anexos embrionários, tá? Aí depois lá, né, o cordão umbilical aí já é uma outra classe de célula-tronco, que é aquela terceira classe, que é a multipotente. E que também essas células multipotentes depois vão ser encontradas no adulto, né? A gente tem a ontogenia, que é esse estágio embrionário aqui até a vida adulta, a gente chama isso de ontogenia, esse desenvolvimento e crescimento celular, certo? Então, lá no cordão umbilical, na medula óssea vermelha e nas células do tecido conjuntivo, aquela lá que a gente chama de adventícias ou mesenquimais, são células-tronco multipotentes. Só vão dar origem às células diferenciadas específicas ali dos tecidos onde elas estão localizadas. Se ela está lá na pele, no tecido conjuntivo, vai dar origem às células lá da pele lá. Se está na medula óssea vermelha, só vai produzir células sanguíneas, ok? Aqui a gente tem mais um desenho para a gente esquematizar isso, né? A gente tem aqui um embrião, né? Vai passando lá pelos estágios. Aqui, por exemplo, a gente pode assumir que é um estágio de mórula, tá? Com 16 células aqui, e que são aquelas células-tronco as melhores, né? Vamos falar assim, que dão origem a todos os tecidos embrionários, que são as totipotentes. Aqui no blastocisto já são as pluripotentes, né? E aí depois, quando nasce lá, a partir do cordão umbilical, né, até o desenvolvimento lá adulto, aí a gente vai ter somente as células-tronco multipotentes, que aí vão estar restritas a alguns locais, né? Bom, a gente vai falar um pouco das terapias com células-tronco, né? Isso são questões recorrentes no vestibular, que pergunta, né? Então, as terapias, né, que a gente tem, isso aqui cai muito no Enem, tá? Então, a gente tem lá 2 tipos, né, de transplantes, né, que são os transplantes autólogos, ou seja, o indivíduo ele utiliza células do próprio indivíduo, tá? Por quê? Porque isso minimiza as rejeições e as doenças autoimunes lá. E aí, como é que a gente pode usar essas células do próprio indivíduo? Bom,
a gente pode congelar aquelas células multipotentes do cordão umbilical, tá? E aí, futuramente, se a pessoa tiver alguma doença que precise de um transplante, e aí, né, o ideal que seja do próprio indivíduo para minimizar essas rejeições e não desenvolver doenças autoimunes, né? Então, aí é do próprio indivíduo, tá ok? Claro que isso é uma técnica cara ainda, tá? Mas aqui no Brasil a gente já tem algumas empresas que fazem esse procedimento de congelar as células tronco multipotente do cordão umbilical, e se no futuro indivíduo lá adulto, né, ou até mesmo criança, adolescente, adulto, precisar de um transplante autólogo, né, ele vai, por exemplo, usar suas próprias células. Já os transplantes heterólogos, né, o prefixo hétero quer dizer diferente. Então, aqui a gente vai utilizar células de outros indivíduos, né? Claro que não é de qualquer indivíduo, são indivíduos ali compatíveis, tá? Que a gente fala. Se tem um teste lá de histocompatibilidade, né, de tecidos, de genética também, tá? Para isso, né? Claro que pode ocorrer rejeições, mesmo assim, com indivíduos compatíveis, e aí, muitas vezes se administram também fármacos, né, drogas, para diminuir essa rejeição também, tá? Mesmo esses indivíduos sendo compatíveis. É o caso aqui quando a gente tem um transplante de medula óssea, né? Então, o que é esse transplante de medula óssea, né? A gente não falou lá no início da nossa aula que a medula óssea vermelha, ela produz as células sanguíneas brancas e vermelhas. Então, por exemplo, quando o indivíduo lá com essa medula óssea doente, ele ele não produz, né, ou produz em pouca quantidade células vermelhas, por exemplo, os eritrócitos. E aí caracteriza uma anemia muito grave, uma leucemia, né, que é considerado um câncer aí sanguíneo, por causa que essa medula óssea está doente. Então, ela não está produzindo as células sanguíneas, né, que deveria produzir normalmente lá, que são as células sanguíneas vermelhas, né? E aí, por exemplo, por uma baixa produção dela, né, ou até mesmo a não produção, esse indivíduo fica pálido, né? Porque está com uma anemia grave lá, uma leucemia, esse é um dos sintomas, né? Essa medula óssea vermelha está doente lá, ele está com leucemia, esse câncer aí. Aí esse indivíduo, né, vai receber transplante de outro indivíduo que seja compatível, ok? Primeiro, né, se neutraliza essa medula óssea doente desse indivíduo com drogas específicas lá, irradiação, e depois esse indivíduo recebe essa medula óssea vermelha, né, de outro indivíduo lá compatível, né. Eu, por exemplo, sou doador voluntário de medula óssea vermelha, porque as compatibilidades, elas são muito difíceis, muitas das vezes, né, de conseguir. É importante que a gente se solidarize, né? Eu estou lá, se um dia alguém for compatível comigo, eu vou ser chamado lá pelo sistema lá. Aí eu vou doar parte da minha medula óssea, um transplante, né? Tranquilo, a gente não fica hospitalizado, a gente sai até, inclusive, no mesmo dia e tal, né? Mas aí que ajuda a salvar outras vidas também. Aqui tem só um quadro para exemplificar aqui, né? A respeito dessas terapias com células-tronco, né? Quais são as possibilidades disso, né? Tratamentos que já podem ser realizados, né? Por exemplo, né? Para paciente lá que sofreu um infarto do miocárdio, né? Ou seja, do coração, né? Ou cardiopatias, outras doenças, né? Relacionadas ao miocárdio. Então, quais são as possibilidades lá que a gente tem com essa terapia de células-tronco? A gente tem a renovação do miocárdio, daquelas células lá. Reposição de células do sangue também, por causa da leucemia, né? Quando a gente tem processos de queimaduras também, a gente tem uma reposição de células da pele também. Então, isso tudo é proporcionado com a terapia das células-tronco, né? Essas células indiferenciadas que podem se diferenciar em todos os tipos celulares, em muitos tipos celulares, mas não todos, ou em alguns poucos tipos celulares, dependendo da classe lá de células-tronco, se for totipotentes, pluripotentes ou multipotentes, tá? Tratamentos esperados para o futuro, né? Quais são as previsões aí, né? Doenças genéticas, né? Como diabetes, hemofilia, efeito desejado, né? Introdução de células pancreáticas, beta-normais ou produtores de fator plaquetário, né? Tudo isso é relacionado com essas duas doenças aqui. E outros exemplos que a gente está vendo aqui, tá?
Depois eu vou enviar esses slides para vocês, aí vocês leem lá a tabela lá, tá? Vocês veem outros exemplos aí. Bom, agora a gente vai chegar na segunda parte da aula, que é falar do sistema imune, né? Especificamente aí. Ele é também chamado de sistema imunológico ou imunitário também, tem todos esses nomes aí, tá? Qual que é o modo de ação, né, do sistema imune? Porque a gente vem estudando aí os sistemas, né, que é composto por órgãos, né, tecidos e órgãos. A gente já estudou desde lá do sistema nervoso, passando pelo endócrino, sistema digestório, circulatório, respiratório, excretor, e agora o sistema imune. Se eu não me engano, é até o último sistema que a gente vai estudar, tá? Essa parte aí da anatomia e fisiologia. O sistema imune, né, ele faz a defesa do nosso organismo contra antígenos. Essa palavra antígeno, ela quer dizer coisas que são estranhas, né, ao nosso corpo, né? Esses antígenos aí podem ser micro-organismos, como bactérias e vírus, e substâncias estranhas também, como toxinas, venenos, que a gente chama de peçonhas também, tá? E mais coisas aí, até mesmo se você for invadido lá por uma partícula de poeira, isso chegar no interior do seu corpo vai ser reconhecido como antígeno pelo nosso sistema imune. Por quê? Porque não faz parte dele ali, tá? Então, o nosso sistema imune, a capacidade dele atuar é de discriminar o que é próprio do que é não próprio. O que é próprio, beleza. Agora, o que não for, o que é não próprio, o sistema imune vai entrar em ação e vai atacar esse antígeno, tá? Seja um micro-organismo, uma bactéria, um vírus, seja substâncias estranhas como toxinas, venenos, né? E outras coisas também. Como que é o modo de ação, né? Como que o sistema imune nos defende, né? A gente tem vários elementos envolvidos aí, tá? Muitas das vezes as pessoas só lembram das células, mas não é somente células não, tá? A gente vai ter aí também no sistema imune a participação de proteínas, da classe aí das citocinas, que são mensageiros químicos que as células do sistema imune, por exemplo, produzem essas proteínas chamadas de citocinas, que é um grupo muito grande de proteínas, são várias, para elas se comunicarem entre si, porque o sistema imune, ele atua de forma coordenada. E aí, as células, elas precisam se comunicar. E aí, como que elas se comunicam? Pelas citocinas, por exemplo, esses mensageiros aqui químicos. A gente também tem a lisozima e a lactoferrina, que são enzimas bactericidas. A lisozima, por exemplo, é encontrada na nossa lágrima. Então, a nossa lágrima lá, né, quando a gente chora voluntariamente ou involuntariamente, tem a lisozima, que é uma enzima bactericida, ou seja, destrói bactérias, né? Serve para lubrificar e proteger nosso canal lacrimal lá, por exemplo, né? Que faz a defesa lá nos nossos olhos, né? A lactoferrina já é uma enzima que ela atua principalmente lá no leite materno lá, né? Porque quando o bebê, né, o neonatal, nasce lá, ele ainda está com a sua defesa imunológica ainda, como eu vou dizer, não está desenvolvida, né? E aí o leite materno, né, também funciona como uma transferência ali de anticorpos ainda da mãe para o bebê, e a lactoferrina, ela vai ajudando a ativar as células do sistema imune do bebê. Para os adultos, ela tem outras funções também importantes na defesa do sistema imune, tá? E aí a gente também tem as imunoglobulinas, que também são chamadas de anticorpos, são proteínas. Então, os anticorpos são proteínas de defesa fabricados por uma classe de célula de defesa, né, um leucócito, que a gente já vai comentar mais na frente, tá? Então, ou seja, o sistema imune, ele atua por meio de proteínas também. Agora, vamos falar das células aí, né, que é uma das coisas mais conhecidas, um dos elementos mais conhecidos do sistema imune, tá? Deixa eu só beber um pouquinho de água aqui. Até aí tá tranquilo, pessoal? Alguma pergunta, alguma dúvida? Pode fazer, tá? Então, a gente tem aí, né, os leucócitos, que são os glóbulos brancos, e a gente tem vários tipos de leucócitos, que a gente já vai falar deles. A gente também tem os tecidos, e a gente tem a pele, né? A nossa pele, que é constituída por dois tipos de tecido, o tecido epitelial, que é a parte mais externa, e o tecido conjuntivo,
né, o tecido epitelial é a epiderme, que a gente fala, e o tecido conjuntivo é a endoderme. Então, isso é o que a gente chama de pele, que inclusive é o maior órgão do nosso corpo. Então, a pele, ela faz parte do sistema imune também, ela funciona como uma barreira física, tá? Ela separa, né, o que está no interior do nosso corpo do exterior, do ambiente. Aí, por exemplo, impede, né, a entrada de bactérias e vírus, né, desses micro-organismos e de outras substâncias aí, partículas, no interior do nosso corpo, ou seja, então a barreira física, tá? E a gente tem a barreira química também na forma de mucosas. As mucosas são tecidos que revestem o nosso corpo aí internamente, onde a gente não tem tecido epitelial na face externa aí, né? A gente tem as mucosas nas nossas narinas, por exemplo, né? Tem na nossa boca também, e revestindo até alguns outros órgãos aí internos, tá? E essas mucosas aí produzem substâncias como um muco, e aí essas substâncias, né, fazem com que, quando micro-organismos penetram no nosso organismo, né, no interior, caso vença essa barreira física, a pele, tá essas mucosas aí produzindo um muco, que é uma substância viscosa, faz esses micro-organismos ficarem aderidos, né? E a gente também tem os órgãos que fazem parte do sistema imune, né? Então, a gente tem um timo, que é um órgão aí que fica na frente do coração, não sei se vocês já ouviram falar do timo, ele não é muito lembrado não, coitado, né? Ele é muito discriminado, né? Vamos assim dizer, ele não é muito falado, não é muito conhecido não. Mas o timo, por exemplo, né, ele vai diminuindo de tamanho, né? Ele é maior em crianças e em vocês ainda, adolescentes, né? E aí, conforme a idade vai avançando, o timo vai regredindo, né? No idoso, ele é praticamente o órgão vestigial, e ali tem células de defesa, né? Então, por exemplo, é isso que também diminui aí, uma das causas que diminui, por exemplo, o sistema imune dos idosos, né? Um dentre vários outros fatores, tá? A gente tem o baço também. O baço, ele faz parte do sistema imune. No baço, por exemplo, ocorre até a destruição de células velhas, do sistema imune, por exemplo. O baço, ele não é um órgão vital. A pessoa ela consegue sobreviver sem o baço, tá? Mas é um órgão importante do sistema imune. A gente tem os linfonodos, são vários, muitos, a gente tem muitos pelo corpo, a gente já vai vendo um desenho ali, mas eu acho que vocês viram também os linfonodos, não sei se vocês lembram, quando a gente falou do sistema linfático, que a linfa ela passa pelos linfonodos, que são essas regiões que a gente tem várias pelo corpo, né? E, por exemplo, lá ficam estacionadas as células de defesa também. Quando esses linfonodos, né, quando ocorre alguma infecção ali próxima desse linfonodo, essas células se multiplicam de defesa, liberam substâncias também, esses linfonodos incham, muitas das vezes doem, que é o que as pessoas chamam de íngua, né, no popular, são esses linfonodos inchados, porque ocorre um processo inflamatório, ok? A gente tem as tonsilas também, na boca, né, por exemplo, né, a gente tem essas tonsilas aí, que são de defesa também. E a gente tem o apêndice vermiforme, que é um órgão lá vestigial, né, a gente falou do apêndice vermiforme, lá na aula de sistema digestório, lembra? Que ele fica lá na primeira região do intestino grosso, que é um órgão vestigial, lá também tem células de defesa, tá? Do apêndice vermiforme, e quando ele, por exemplo, inflama, causa doença lá chamada de apendicite, mas o apêndice vermiforme não é um órgão vital, a gente consegue sobreviver sem ele também. Aqui a gente está vendo a localização desses principais aí, órgãos do sistema imune. Tá vendo aqui a tonsila, né, que fica aqui na boca, né? Que faz a defesa lá, né? Porque na boca, né, às vezes acaba entrando micro-organismos, muitos bactérias e vírus, né? E essas tonsilas, quando incha, né, provoca lá algumas doenças lá, né? Como amigdalite, né? E outras lá, tá? A gente está vendo aqui o timo, fica na frente do coração, ele vai regredindo conforme a idade vai avançando. E a gente tem os linfonodos, que são, né, como se fossem esses carocinhos aqui, estão vendo? A gente tem vários pelo corpo, muitos. A gente tem aí o baço e o apêndice vermiforme, né, que fica lá na primeira porção aí do intestino grosso. Bom, falamos que o modo de ação, né, do sistema imune é discriminar o que é próprio do que é não próprio. Como que ocorre essa percepção? Desde o momento lá que a gente nasce, né, o bebê lá,
o nosso sistema imune ele é ativado, né, pela lactoferrina e vários outros elementos aí, e aí começam, né, a se desenvolver aí o sistema imune, né? As células, né, vão sendo maturadas, vão se multiplicando. E aí essas células, elas reconhecem as células que são próprias das não próprias. Como? A gente já falou isso também nas aulas de biologia celular. Vocês lembram do glicocálix? O glicocálix é uma identidade bioquímica que as nossas células têm, que nada mais é do que proteínas com carboidratos, que são as glicoproteínas, e carboidratos com lipídios, glicolipídios. Então, isso é o glicocálix, né? Então, as nossas células, elas têm essa identidade bioquímica própria, o glicocálix. E aí, o nosso sistema imune reconhece a nossa identidade bioquímica por esse glicocálix. O que tiver uma identidade bioquímica diferente, um glicocálix diferente, principalmente proteico diferente, uma proteína que é diferente da nossa, que o nosso organismo conviveu lá desde os estágios embrionários até do nascimento lá, principalmente do nascimento, então o nosso sistema imune vai reconhecer isso como não próprio e aí vai atacar. Então agora vocês já sabem como que é esse modo de ação de discriminar o que é próprio do que é não próprio. Tranquilo até aí, pessoal? Podemos seguir? Estão me ouvindo? Tem alguém aí? Sim, professor. Ok. Hoje a gente tem bastante coisa para falar, tá? O tema aí é extenso. E é uma matéria, né? Aí um tópico muito importante aí, tá? Para as questões Sim, é de bem vocês grande. aí. Sim. Vamos lá, agora a gente vai falar das células, tá? Que são os leucócitos e glóbulos brancos, né? Os glóbulos brancos, né, os leucócitos, eles têm 3 mecanismos básicos aí de ação, né? Pela diapidese. O que é a diapidese? Alguns leucócitos, eles atravessam a parede do endotélio, né? Ou seja, lá do vaso sanguíneo lá, sai do sistema circulatório e vai especificamente para um tecido que foi infectado, né? Por exemplo, uma bactéria, né, invadiu o seu corpo lá. Aí está lá no tecido. Aí esse leucócito, alguns leucócitos, não são todos não, eles atravessam a parede lá dos vasos sanguíneos, né, passam pelo endotélio e chega lá naquele local lá que a bactéria está lá para sentar porrada nela, tá? Para inativar ela, tá? Aquele tecido lá está infectado. Um outro modo aí de ação é a fagocitose. O que é isso? É aquele leucócito, ele vai englobar para dentro dele mesmo, né? Porque, por exemplo, se for uma bactéria, se vocês lembram das aulas de biologia celular, as células procarióticas, que são as células bacterianas, elas são menores do que as células eucarióticas, ok? Então, as células eucarióticas, que são os leucócitos, conseguem englobar, ou seja, botar uma bactéria para dentro, que é uma célula menor. E lá dentro, no seu citoplasma, né, vai ter enzimas lá para destruir essa bactéria, ou pelo menos tentar. E outra forma aí é a memória, né? Que aí é o que a gente chama, está relacionado com a imunização. Então, quando a gente fala que uma pessoa está imunizada, é porque o sistema imunológico dela, imunitário ou imune, qualquer que seja um dos 3 nomes aí que vocês queiram usar, e vocês vão ver esses 3 nomes, o seu sistema imune decorou. Ele tem essa informação gravada que o seu organismo já entrou em contato com aquela bactéria, com aquele vírus. Então, você está imunizado. E no futuro, se você entrar em contato novamente com aquela bactéria específica ou com aquele vírus específico, o seu sistema imune vai responder de forma muito rápida e você nem vai desenvolver os sintomas da doença. Muitas das vezes, você nem vai ter consciência que você entrou em contato com a bactéria ou vírus. Isso acontece o tempo todo com a gente, tá? Você nem desenvolve os sintomas. Professor? Oi. Posso fazer uma pergunta? Mas é claro, estamos aqui para isso. Fala. É a Mayara que está falando? Não, né? Adri... A Mayara. Mayara, tá. Quando a gente fica gripado, tipo, a gente fica gripado sempre. Então, as bactérias são diferentes? No caso da gripe, são vírus, tá? É o vírus da gripe, tá? O influenza aí da família aí desses vírus aí, tá? Mas, então, é totalmente diferente. Como assim totalmente diferente? Não entendi. Tipo, eles não decoram, como o senhor acabou de falar, os vírus. O vírus evolui, é isso?
Os vírus evoluem. Todos os seres vivos evoluem, na verdade, mas no caso dos vírus e até das bactérias, essa evolução é até mais rápida, a gente consegue observar. Porque o processo evolutivo ele demora milhares até milhões de anos, tá? Isso é uma coisa particular. Sobre o vírus da gripe, Mayara, foi importante sua pergunta, é interessante até. Eu posso te responder no final, porque Pode sim. Eu vou fazer uma observação aí do vírus da gripe, tá? Posso responder essa sua pergunta no final, tá bom? Tá bom. Guarda ela aí um pouco. Então, vamos lá. Aqui a gente está vendo a diapidese, pessoal. Tá vendo aqui, ó? A gente tem um vaso sanguíneo, tá vendo? Aí tá lá bonitinho lá as hemácias aqui, né? Os glóbulos vermelhos, né? Os eritrócitos aqui, que fazem o transporte do oxigênio de uma parte do CO2, né? Essa é a função dessas células no nosso organismo. Aí, beleza. Aqui a gente está vendo, né? As células de defesa, os leucócitos, os glóbulos brancos, né? Aqui também nos vasos sanguíneos. Está vendo que ele está atravessando o endotélio, a parede do vaso sanguíneo? Então, isso é a diapidese, tá? Que é o modo dele agir aí, né? E aí vai lá para o tecido lá infectado lá. Tá vendo aqui, ó? Aqui a gente está vendo. Aí tá vendo aqui que ele está meio que abraçando aqui essa partícula aqui? Então, isso é a fagocitose. Aí engloba, né? Coloca lá para dentro dele, lá dentro dele ele vai fazer essa digestão, tá? Vai fazer essa digestão aí daquele antígeno lá. Se ele não conseguir, ele joga para a superfície dele. Tá vendo aqui, nos pontinhos aqui? É fragmentado esse antígeno aí. Aqui, por exemplo, essa célula aqui é um macrófago, tá? É um macrófago. E aí, por exemplo, o macrófago, ele continua sendo um macrófago, mas ele também é chamado depois de APC, que é uma célula apresentadora de antígeno. Por quê? Se o macrófago não consegue destruir a bactéria ou vírus que seja, ele joga para a sua superfície celular aqui, aí a gente fala que ele vira uma célula apresentadora de antígeno, a gente chama isso de APC, que é uma sigla em inglês, e aí ele vai levar para outra célula de defesa destruir, porque as células de defesa, elas atuam em conjunto. Eu já vou comentar mais um pouco ali, porque a gente tem umas diferenciações das respostas imunológicas, tá? Vamos nos ater aqui só a questão da diapidese. Então, a diapidese é isso daqui. As células, os leucócitos, alguns leucócitos, como os macrófagos, eles saem da corrente sanguínea e vão lá para o tecido infectado para destruir, né? Sentar porrada ali na bactéria ou no vírus, tá? Beleza? Se não consegue, aí vai levar para outra célula para ela lá, né, destruir, né? Tá vendo aqui, ó, a célula apresentadora de antígeno, né? Ela tá levando lá para outra célula de destruir. Aí você vê que, por exemplo, o macrófago foi lá, saiu do sistema vascular, né, o sistema sanguíneo, foi lá para o sistema linfático, que é o sistema paralelo ao sistema vascular. E aqui vocês estão vendo um linfonodo, né? Que são várias daquelas regiões que a gente tem pelo corpo. Aí que essas células vão se multiplicar e aí vão destruir esse micro-organismo aí, tá? E aí a gente tem substâncias que são liberadas aqui, muitas das vezes essa região incha, forma a íngua, né? Que fica dolorida lá. Geralmente o linfonodo que incha é o linfonodo mais próximo da infecção. Isso é super normal acontecer no corpo da gente, né? Quando as mulheres, né, costumam, né, mais fazer do que os homens depilação, né? E, por exemplo, um pelo encravado lá, né? Aí entrou uma bactéria lá, beleza. Ao linfonodo mais próximo daquele pelo que as pessoas chamam de cravado, ocorreu um processo inflamatório ali, ele vai inchar, porque as células de defesa ali vão começar a se multiplicar para destruir aquela bactéria lá que invadiu, tá? É só um exemplo aí que a gente está falando, tá? Ok? Tranquilo até aqui? Tudo bem? Sim. Tá. A gente está vendo a diapidese novamente, é o que a gente já viu anteriormente, mas para a gente exemplificar. É o leucócito saindo do vaso sanguíneo lá para o tecido infectado para fazer a fagocitose, que seria um macrófago, tá? Inicialmente ele é um monócito, uma célula menor, é a mesma célula, só que é menor, um monócito. Aí quando vai lá para o tecido lá, se transforma em macrófago, uma célula maior, que tem uma capacidade fagocitária maior, ou seja, de fazer fagocitose, tá? Bom, aí a gente vai começar a falar dos leucócitos, tá? A gente tem várias classes, né, de leucócitos, a gente tem os neutrófilos. Esses leucócitos aqui é importante a gente saber, tá? Os neutrófilos e os macrófagos, tá? Que são monócitos maiores, tá? Que passou por um processo lá de maturação. Então, os neutrófilos e macrófagos, a gente tem que saber esses nomes aqui. São leucócitos
Os neutrófilos, por exemplo, né, também fazem fagocitose, tá? Os neutrófilos são as células mais frequentes do nosso sistema imune. Eles constituem a primeira linha de defesa fagocitória. Então, normalmente, quando você é infectado, né, por uma bactéria ou vírus, a primeira célula do sistema imune que entra em ação são os neutrófilos, tá? Que vão fazer fagocitose lá, tá? Depois, na sequência, vem os macrófagos, né? Vem os monócitos, que aí depois se transformam lá em macrófagos lá, tá? Os eosinófilos, né, também são leucócitos, só que eles são leucócitos que estão presentes em bem menor quantidade, tá? Eles fazem uma fagocitose específica dos complexos antígeno-anticorpo, ou seja, tem que ter participação de outras células para eles entrarem em ação e de vermes. Então, na verdade, os eosinófilos entram em ação mais nesses dois casos aqui. E eles são menos frequentes, tá? Então, quando você, por exemplo, né, uma das formas aí de a gente saber se uma pessoa está infestada por vermes, né, seja lá vermes pelo menos de dois filos lá que a gente chama de plateumitos e nemateumitos, que nem vem ao caso falar essas classificações aqui, mas são vermes. Então, quando a gente faz um exame de sangue lá, por exemplo, e lá no seu hemograma lá diz que os seus eosinófilos estão aumentados, isso está dizendo muito provavelmente que você está com vermes, tá? É uma das formas aí de descobrir. Por quê? Essas células aqui entram em ação e se multiplicam, se proliferam, quando você tem um processo de infestação por vermes, ou nesse caso aqui. Mas a título de prova para vocês, eu falo que essas células não caem muito. Vocês têm que saber os neutrófilos e os macrófagos, tá? Que são células envolvidas aí na fagocitose de antígenos, ok? E constitui a primeira linha de defesa. Basófilos, né? Nossa quarta aí, nossa quarta classe de leucócitos, né? Os basófilos, né? Eles entram em ação em específicos, né, em processos alérgicos. Eles também são bem menos frequentes do que os macrófagos e os neutrófilos, tá? Eles têm pouca quantidade lá. Eles entram em casos muito específicos, em processos alérgicos, tá? Eles liberam histamina, que é uma substância vasodilatadora, e isso faz aumentar a permeabilidade dos vasos sanguíneos, e aí fica vermelho lá no local. É por isso que quando a gente tem alergia, né, fica vermelho em algumas regiões, porque essas células aqui, os basófilos, estão liberando histamina, que é uma substância vasodilatadora, e aumenta a permeabilidade. Então, a gente tem um fluxo maior de sangue e, com isso, chegada de células de defesa, tá bom? E até aumenta também a ação aí de outras células que fazem diapidese, tá? Mastócitos. Os mastócitos eles nem estão presentes, na verdade, né, no sistema circulatório. Os mastócitos, eles ficam presentes em tecidos específicos, como dos pulmões, né, na pele e na região intestinal. Então, eles ficam em tecidos, eles nem estão na corrente sanguínea, tá? Os mastócitos, eles estão envolvidos aí com processos específicos de processos alérgicos também. Então, os mastócitos entram em ação, né, em processos alérgicos também. Eles liberam histamina, assim como os basófilos, mas eles também liberam heparina, que é uma substância anticoagulante. Porque nesse momento aqui de um processo alérgico, então tem que aumentar a permeabilidade dos vasos sanguíneos para que essas células cheguem lá ao local e também vão sair ali dos vasos sanguíneos para ir para o local infectado. Então, isso sob a ação da histamina, que é a vasodilatadora, e também esse anticoagulante aqui, heparina, tá? Que é até usado em cirurgias também aí, né? Aqui não vem muito caso falar da serotonina, que são outros fatores que eles liberam. Os mastócitos, os mastócitos, eles não caem muito nas questões não, tá, pessoal? Conforme eu falei. Até agora a gente tem que focar muito em quem? Nos neutrófilos e nos macrófagos, tá? Bom, essas aqui a gente tem que prestar bastante atenção também, tá? Que são os leucócitos aí da classe dos linfócitos. Então, a gente tem dois tipos de linfócitos, o T e o B, tá? Deixa eu ver só a hora aqui, tá dentro do nosso horário. Falei que o tema hoje era um pouco longo, né? Então, a gente tem duas classes aí de linfócitos, que são os linfócitos T e linfócitos B, né? Os linfócitos T, eles iniciam a resposta imune, que a gente chama de específica, atacando um antígeno lá. E também estimula os linfócitos B, tá? Que aí depois se diferenciam, né?
viram células maiores e com a capacidade maior de produzirem anticorpos, né, que são os plasmócitos. Plasmócitos são linfócitos B, só que são linfócitos B aí, né, maturados, que a gente chama, tá? Então, os linfócitos T e B, eles servem como células de memória. Então, essas informações são muito importantes lá para vocês quando vocês forem resolver as questões. Então, as células de defesa, os leucócitos, os glóbulos brancos, que compõem o que a gente chama de memória imunológica, ou seja, a imunização, é somente 2 células, ou seja, os linfócitos T e B. E outra coisa que vocês têm que saber que é importante é que somente os linfócitos B, né, e os plasmócitos, que são linfócitos B maiores, é que produzem anticorpos, essas imunoglobulinas, né, essas proteínas de defesa. Nenhuma outra classe de leucócito produz anticorpos não, tá? Porque as pessoas têm a ideia aí, né, qualquer célula de defesa produz anticorpos, mas não, tá? Macrófago, neutrófilo, basófilo, eosinófilo, mastócito não produzem anticorpos, nem os linfócitos T, somente os linfócitos B. Tá claro isso pra gente até aqui? Sim. Tá, beleza. Vamos lá, seguindo. Então, a gente está vendo aqui a medula óssea vermelha de novo, né? Que é um tecido esponjoso dentro dos maiores ossos do nosso corpo que produzem as células sanguíneas, tanto os eritrócitos, hemácias, glóbulos vermelhos, que fazem o transporte dos nossos gases respiratórios, quanto... cadê? Estou meio cego aqui. Cadê os leucócitos aqui? Está atrapalhando aqui. Está aqui, né? Os leucócitos aqui, tá? E aí a gente vai ter, né, pessoal, essas células que são células de defesa, tá? As células, claro, da medula óssea também produzem lá os fragmentos celulares plaquetários, né, as plaquetas aí, tá? Bom, a resposta imune, né, que a gente está vendo lá, que tem uma barreira física, que é a pele, é o maior órgão do nosso corpo, tem a barreira química, as mucosas, e aí a gente vai dividir a resposta imune em 2. É o que a gente chama de resposta inespecífica ou natural, ela também é chamada de inata, tem 3 nomes. Normalmente vem com esse nome aqui de inespecífica. Ela é a primeira que entra em ação. Então, por exemplo, né, a gente tem aí, fazendo parte dessa resposta inespecífica, essa primeira, né, a barreira mecânica, que é a pele e a química, as mucosas, né? E aí, se o micro-organismo lá, o vírus ou a bactéria, consegue invadir o seu corpo, passar por essas barreiras, vai chegar no interior do seu corpo, tá? E aí, essa resposta inespecífica continua no interior do corpo, tá? Por meio dos neutrófilos e dos macrófagos. Então, os neutrófilos e os macrófagos, eles fazem parte dessa resposta inespecífica, ou natural, que é a primeira que entra em ação. Ela entra, pessoal, em ação em questão de minutos, tá? Ela é muito rápida, tá? E a gente ainda tem proteínas aí fazendo parte dessa resposta inespecífica, que são as chamadas proteínas do sistema complemento, que é um agregado aí de mais de 30 proteínas, tá? Mas elas nem são tão importantes assim a gente saber, não. Mas só para a gente saber que também tem outros elementos envolvidos, tá? Vocês estão vendo aqui nesse processo, ó. A bactéria, né? Vocês estão vendo aqui a bactéria, né? Com essa forma aí de bacilo, né? As bactérias, elas podem ter várias formas, né? De cocos, que são esféricas, vibriões, que parecem umas vírgulas, ou, né, espirilos, que são espirais, ou bacilos, que é esse caso aqui. Essas são as principais formas bacterianas, tá? Então, a gente tem aqui a bactéria entrando, né, invadindo aqui o sistema, né, o sistema circulatório, né? Na verdade, ainda está aqui no tecido, né, na verdade, né? Aí a gente está vendo aqui que o leucócito, né, isso aqui é um macrófago, né, está fazendo a diapidese para ir lá ao encontro da bactéria, desse micro-organismo que invadiu o interior do corpo, para fazer a fagocitose, né, englobar e tentar destruir lá no interior, tá? Beleza? A gente tem aqui os mastócitos, conforme eu falei, os mastócitos, eles ficam nos tecidos, eles não ficam na corrente sanguínea, eles entram em ação mais em processos alérgicos, tá? Mas eles também podem liberar substâncias que vão atrair outras células de defesa para o local lá infectado lá, para ajudar essa resposta aí, essa primeira, inespecífica, tá? A gente está vendo aqui o macrófago, ó. Ele englobando, né, fazendo a fagocitose, né? A fagocitose aí de um micro-organismo aí, joga lá para dentro dele. Se ele não consegue destruir o micro-organismo, ele joga para a sua superfície,
né, de forma fragmentada, tá vendo aí que ficou fragmentado? Esse antígeno em vários pontinhos aí. Então, o macrófago a gente passa a chamar ele de APC, célula apresentadora de antígeno. Por quê? Ele vai levar esse antígeno, né, para outra célula de defesa para ela destruir, já que ele não conseguiu, porque existe uma integração das células, tá? Agora a gente vai falar do segundo tipo de resposta imunológica, que é a específica, ou adaptativa. Ela também tem um terceiro nome que eu não coloquei aqui, que ela também é chamada de adquirida, mas normalmente ela vem com esse nome aqui para vocês, tá? No ensino médio, específica. Então, vamos lá. Aí a resposta imune específica, ela é mais demorada, pessoal. Enquanto eu falei ali que a resposta inespecífica, ou natural, ou inata, ela entra em questão de minutos, a resposta específica ela pode demorar de semanas a meses. Guardem bastante essa informação. E as células que estão envolvidas com essa resposta específica são os linfócitos, pessoal, o T e o B, tá? Então, os linfócitos T e B são essas células, são os linfócitos, né, que participam dessa resposta específica. E para esse repertório ele ser montado, ele demora de semanas a meses, tá? Eles vão destruir lá bactérias específicas, vírus, né? E depois alguns dos linfócitos T e B vão formar o que a gente chama de memória imunológica. Ou seja, o indivíduo vai ficar imunizado. Nessa briga aí do sistema imune com esses micro-organismos invasores, muitos dos... Perdão, deixa eu beber um pouquinho já. Então, pessoal, nessa briga dos leucócitos, tanto dos macrófagos quanto os neutrófilos lá, e agora dos linfócitos T e B na resposta específica, nessa briga, muitas dessas células de defesa elas morrem. No caso dos macrófagos e dos neutrófilos, que compõem a resposta aí, que entra em ação primeiro, né, a resposta inespecífica, quando eles morrem, se transforma no que vocês chamam de pus popularmente, que é o exudato. Então, o que é o pus ali? São macrófagos e neutrófilos, principalmente, ali, mortos, e até também o micro-organismo ali, e outras substâncias que eles liberam também, tá? Então, isso é o pus. Os linfócitos T e B, também eles vão morrer nessa briga. Os que não morrem, os linfócitos T e B, dessa resposta específica, eles vão compor o que a gente chama de memória imunológica. Então, os linfócitos T e B que não morreram, vamos dizer que eles vão ficar dormindo lá no seu sistema imunológico lá nos linfonodos estacionados ou até em alguns outros órgãos ou até no sistema circulatório. E aí, quando no futuro, se você, né, der o azar, vamos falar assim, de entrar em contato novamente com aquela bactéria ou com aquele vírus específico, aí a sua resposta vai ser muito mais rápida, tá? E os linfócitos TB ali de memória, né, entram em ação, se multiplicam muito rapidamente, aí debela aquela infecção, né, para aquela infecção que a gente fala, e você nem desenvolve os sintomas da doença, tá? Porque você já tem uma memória imunológica. Então, memória imunológica, o que corresponde a dizer que o indivíduo está imunizado, é quando você tem linfócitos T e B de memória, tá? Que guardou aquela memória lá. E aí os linfócitos B, que é somente eles, né, sofrem maturação, viram um monte de plasmócitos lá, né, e secreta imunoglobulinas, que são os anticorpos, né, proteínas de defesa, tá, que vai neutralizar lá. O que a gente está vendo, tá? Quando a gente fala de linfócito T, a gente tem vários tipos de linfócitos T também, tá, pessoal? Esse daqui é só um deles, que é o auxiliar, que é também chamado de helper em inglês, ou CD4, tá? A gente tem outros linfócitos T também. A gente tem os linfócitos T citotóxicos, que é o CD8. A gente também tem os linfócitos NK, que é Natural Killer. A gente também tem os linfócitos T supressores. Esses são os principais linfócitos T, tá? Cada um deles, eles atua de uma forma ali diferente, né? Principalmente, vocês vão ver nas questões vestibulares, quando eles diferenciam os linfócitos T, quando eles não só chamam de T, vocês vão ver principalmente o TCD4, né, que é o auxiliar, o helper, ou o linfócito TCD8, tá, que é os citotóxicos. Por quê? Porque eles têm um papel, né, todos são importantes, mas eles têm um papel aí muito importante, eles aparecem muito nas questões vestibulares, né? Por exemplo,
quando o indivíduo ele se infecta pelo vírus HIV, ele passa a ser soropositivo, o HIV ele infecta e destrói um tipo de célula de linfócito T, que é o CD8, que é o citotóxico. O linfócito T CD8 citotóxico, ele tem um modo de ação, né, que ele libera substâncias, e essas substâncias perfuram a membrana daquela célula lá, se for uma bactéria, né, ou até criando poros lá. Ou se for um vírus, por exemplo, lá, ajuda, né, a digerir lá o capsídeo lá viral, que é aquela proteína que engloba o material genético do vírus, tá? Que vírus são acelulares, ou seja, não são formados por células. Então, o linfócito TCD8, citotóxico, age dessa forma. Então, quando o indivíduo é infectado pelo HIV, são essas células que morrem, ou seja, então o indivíduo ele perde uma linha de defesa muito importante. Então, uma das formas de descobrir que o indivíduo ele, né, foi infectado com o vírus HIV é fazer a contagem de linfócitos TCD8, né, o citotóxico. E até o paciente, depois lá do tratamento, ele fica fazendo a contagem desse linfócito aí especificamente, porque o vírus do HIV, no caso, os vírus eles são específicos, eles infectam células específicas, e no caso do HIV, o linfócito TCD8 citotóxico, tá? Esse daqui é o T-help, tá? Ou auxiliar o CD4. Esse linfócito aqui, ele tem um papel muito importante, porque ele estimula, né, ele chama, vamos assim dizer, os linfócitos B para briga, tá? Ele libera substâncias lá, né, as interleucinas, citocinas, que aí chamam os linfócitos B para briga também para ajudar lá, que os linfócitos B que vão produzir as imunoglobulinas lá, tá? Aí ele chegou aqui, né? Aí você tá vendo aqui que aí depois ele aumenta de tamanho aqui, tá vendo? O linfócito B, aí é o plasmócito, né? Ele vai liberar os anticorpos aqui, que depois se liga lá no antígeno, né? Inativando ele, tá? Isso daqui é o que a gente chama de aglutinação. Até mesmo para neutralizar ou facilitar a ação do macrófago depois lá que vai englobar lá aquele complexo antígeno-anticorpo. O que é o complexo antígeno-anticorpo? É isso daqui, ó. O plasmócito B, que é um linfócito... O plasmócito, né, que é um linfócito B aumentado, com maior capacidade de secretar anticorpos, né, produz os anticorpos e eles se ligam lá nos micro-organismos lá, tá? Formando lá o complexo antígeno-anticorpo, para a facilitação dos macrófagos, por exemplo, que fazem fagocitose, tá? Pessoal, eu vou parar por aqui hoje, tá? Porque é muita coisa. Na próxima aula eu vou falar aqui da resposta primária e secundária e vou falar dos soros e das vacinas. O sistema imune, normalmente eu divido a aula em 2 aulas mesmo, tá? Porque é muita coisa. Só que ele é muito importante para a gente, tá? A gente tem que saber ele legal, porque ele sempre cai nas questões do Enem e também da UERJ, tá? Então, assim, leiam a apostila novamente de vocês, tá? Para a gente poder tirar algumas dúvidas na próxima aula. E na próxima aula a gente vai seguir aí, vai falar, né? A gente recapitula algumas coisas que não ficaram claras. É normal ter dúvidas com o sistema imune, ele é um dos mais difíceis. A gente recapitula e avança também, tá? Pode ser? Pode sim. Pode. Então, quem quiser já ir se adiantando, fazendo os exercícios lá, pode fazer da apostila, tá? Sei que alguns de vocês já fazem mesmo, estão certo, vai fazendo. Errem bastante, porque o mesmo faz parte do processo aí, tá? E aí na próxima aula a gente se vê, a gente conclui, e aí a gente depois entra em outro tópico também na sequência, tá? Na próxima aula, beleza? Ok. Eu vou postar lá, gostaram do meme? Do sistema imunológico? Sim. E meme, eu não vi. Não viu, perdeu. Vê lá depois lá. Agora você vai entender um pouco do meme lá. Tudo lá, no grupo que eu postei lá. Então, beleza. Aí na próxima aula eu publico os slides também lá no grupo, tá bom? Tá bom. Pode postar o da semana passada, que você falou lá também? Eu acho que você não postou. Ele postou, Mara. Gente, eu não vi, então eu vou dar outra olhada. Dá uma olhada lá no grupo lá, tá lá. Se alguém puder enviar para ela, pessoal. Tá, eu não achar lá no grupo lá tudo, beleza? Mayara, pode me enviar o gabarito da aula passada, por favor? Depois da aula. Então vejo vocês na próxima aula, tá bom, pessoal? Bom descanso e estudem, né? Depois releiam a aula aí. E aí na próxima tira mais. Pode falar. O senhor falou que ia falar o negócio sobre o vírus da gripe. Tá, verdade, né? Eu ia falar no final da aula, mas não deu tempo da gente chegar. Então, no caso do vírus da gripe, né? Na influenza,
É um caso muito particular. Os vírus, né, da gripe, eles sofrem mutações muito rapidamente. Então, já repararam que todo ano a gente tem que se vacinar para gripe? Sim. Por quê? Porque esses vírus da gripe, né, influenza, eles sofrem mutações muito rápido no seu material genético, e aí aquelas proteínas lá do vírus lá, né, o seu sistema imune, ou seja, a vacinação do ano anterior, seu sistema imune não vai reconhecer mais aquelas proteínas lá, tá? Porque o vírus já sofreu uma mutação no seu material genético e, consequentemente, já produziu outras proteínas diferentes. Então, ou seja, o seu sistema imune já não tem essa memória para esses novos vírus aí mutados. Eu não sei se ficou claro para vocês isso. Ficou. E é muito Isso é um caso muito particular do vírus da gripe. Que absurdo. Gostou de imunologia? Não, tem que ficar tomando vacina todo ano. Tem que tomar vacina todo ano no caso do vírus da gripe. Já para outros vírus, né, da poliomielite, né, e outros aí, isso não acontece. É um caso muito particular do vírus da gripe, tá? E, inclusive, a pergunta da Mayara foi muito boa, porque eles gostam de perguntar isso nas questões vestibulares. Por que a pessoa tem que se vacinar todo ano? Porque a vacina do ano anterior já não funciona. Seu sistema imune já não reconhece, porque esse vírus ele tem essa alta taxa de mutação. Na verdade, os vírus eles sofrem mutações muito rapidamente, né? Algumas bactérias também e tal. Só que no caso do vírus da gripe é uma coisa mais particular ainda, tá? Tá bom. Nas aulas de evolução, a gente vai aprofundar um pouco mais o que é esse processo de evolução, tá? Porque não é uma coisa tão simples. Nada é simples, que triste, meu Deus. Não, mas aí o conhecimento ele vai avançando, né? Você vai construindo o conhecimento, cada vez você vai aprofundando mais, né? Chegar lá no vestibular vai estar fera, vai gabaritar isso aí tudo. Tem mais alguma pergunta? Eu estava vendo o professor explicando e pensando, nossa, como o nosso sistema imunológico é lindo. Exatamente, né? Como é lindo, né? Quando você descobre que tem a resposta imune natural, né, específica, que entra em ação em minutos, e tem a resposta específica que pode demorar de semanas a meses lá com os linfócitos T e B, tá? A gente fala um pouco mais depois de vírus, na próxima aula, vou ainda comentar o que é um ciclo lisogênico e lítico dos vírus, tá? A gente fala um pouquinho mais disso na próxima aula, tá? Foi muita informação para vocês digerirem hoje. Sim. Foi mesmo. Cheguei na metade da aula e... Faz parte. O sistema imune é um dos mais... que tem mais conceitos, né? Um pouco mais extenso aí, tá? Beleza? Então, vejo vocês na próxima aula, pessoal. Tchau, professor. Tchau. Tchau.